Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo. É, Muito contente de estar aqui hoje. Semana passada eu não consegui gravar, mas eu tinha deixado um vídeo já gravado e eu lancei ele. Eu ainda estou na casa da minha família, no estado de Minas Gerais, comendo muito queijo. E bom, gente, estava lendo, para variar um pouco, o repertório As Cartas de Cristo e me ative num fragmento muito interessante que tem camadas e mais camadas e mais camadas e muitas camadas e camadas dentro de outras camadas e dentro de outras camadas e muitas inúmeras camadas. E eu quero trazer um pedacinho para vocês. Então a proposta hoje minha aqui é estimular o pensamento e a reflexão com Deus, sempre com Ele. E comentem aqui se vocês tiverem mais entendimentos, vamos trocar, vamos aprender e crescer juntos. Jesus então nos diz que ele, nas cartas, ele tem um fragmento muito interessante que ele fala assim: é importante que vocês percebam que aquela humanidade de 2000 anos atrás, eles eram exatamente como vocês, levados, né, totalmente submersos, submetidos, dirigidos pelos impulsos gêmeos de ação e reação e atividade. Então eles amavam, eles odiavam, eles criticavam, eles caluniavam, eles tinham medo, tinham ira, tinham fúria, tudo exatamente como vocês, ou seja, nada mudou, porque vocês ainda são vítimas desses impulsos, né? Vocês ainda são reféns, vítimas não, reféns desses impulsos. Tá. Aí ele nos diz: para ajudar vocês a compreender o que eu digo, para que vocês possam assimilar numa profundidade maior, eu, né, estou descendo, a minha consciência está descendo ao seu, ele coloca a minha, está descendo ao seu plano de existência. Então a consciência dele, que ele é e que ele estava naquele instante da escrita das cartas, descendo até o nosso plano de existência para experimentar novamente experimentar aquelas emoções, aqueles pensamentos, aqueles acontecimentos, para experimentar de novo e outra vez aquela pessoa de Jesus. E ele coloca, entre aspas, Jesus. E é muito interessante, porque o que Jesus está nos dizendo nesse fragmento, ele está falando, gente, de todo o processo que acontece com o nosso pensar. Já escutaram aquela fala que nos diz assim: relembrar é viver? E isso é uma grande verdade. Jesus nos diz que quando ele volta o pensamento dele lá naquele passado para resgatar, ele não está só lembrando, ele está vivendo de novo. E não obstante ele ser um espírito absolutamente envolvido e tudo mais, não deixa de ter também, de ser um incômodo para ele se conectar com algumas memórias. Tanto que tem um fragmento da carta, que eu não vou lembrar, mas ele diz basicamente, com outras palavras, que apesar, sim, ele é esse espírito, ele não tem raiva, não tem mágoa de ninguém, mas ainda assim, fazer esse exercício esse regresso, essa regressão para aquele passado, para que ele pudesse trazer de maneira apurada o que ele viveu, o que ele sentiu, o que ele pensou, o que pensaram, o que sentiram, o que foi da parte dos outros também, para ele era um incômodo. E ele também nos convida a esse exercício. Já aconteceu com vocês, de vocês estarem em casa lavando uma louça e aí vem um pensamento na cabeça de vocês, de um passado, de uma briga que vocês tiveram, e aí vocês entram naquela emoção, parece que vocês estão lá na hora e vocês ficam nervosos e respondem o que não responderam e ficam sedentos, ficam com raiva, a vibração de vocês cai naquela hora drasticamente e vocês ficam verdadeiramente
verdadeiramente envolvidos por aquela energia malsã e deletéria. Para vocês ficam hiperexcitados. Então, para vocês, para nós, que muitas vezes podemos experimentar isso de regredirmos, né, o nosso pensamento a um período que nos causou dor, a gente sente como se fosse naquela hora. Então ele nos diz: a minha consciência está descendo ao seu nível de existência, ao seu plano, ou seja, a gente pode substituir também por espaço, espaço-tempo, espaço, ao seu espaço. Então ele estava o quê? Ele estava voltando a habitar, não a habitar, mas ele estava voltando a sentir. Ele estava se conectando, melhor dizendo, de novo, aqueles padrões, aquele período. Gente, isso é muito profundo e isso explica muitas coisas. É claro que eu ainda não assimilei no seu inteiro teor, mas eu vou trazer um pouquinho do que eu alcancei, que é pouquinho, que é singelo, mas assim, é muito bacana e eu acredito e faço meus votos sinceros de que seja positivo para vocês também essas alusões que me chegaram, tá? Então, voltar o nosso pensamento, voltar o nosso olhar para o passado é transportar não só o nosso pensamento, mas a nossa alma. Quem nos traz esse entendimento é o Espírito Verdade, no Livro dos Espíritos de Kardec, que ele nos diz: é a alma que pensa. Onde está o pensamento, lá está a alma. O pensamento captura a alma. Aliás, a alma pensa. O pensamento leva a alma para a realidade, para a dimensão, para o lugar, para a vibração, para o campo energético, magnético, enfim, que o pensamento pensou, que a alma pensou e que o pensamento levou, melhor dizendo. Isso nos explica muito desse cenário que a gente vive atualmente, em que muitas pessoas estão amarguradas, rancorosas, rancinzas, lembram do passado com imensa dor e falam de algo que aconteceu há 20, 30, 50 anos atrás com uma dor aguda, como se estivesse vivendo aquilo naquele instante, naquele momento. Gente, vocês estão conseguindo assimilar o quanto isso é fascinante, o quanto isso é sério, mas o quanto isso é fascinante? A alma está onde o pensamento vai. Pensar é transportar a alma. Por isso que os espíritos superiores a todo instante nos dizem: vigia o seu pensamento. Porque se você pensou, se você sentiu, você criou. Você já está em pecado, você já está cometendo crime. Porque você já estabeleceu sintonia. Entenda, um momento, um passado, esse plano de existência, de fato, esse espaço temporal a qual Jesus desceu em consciência, não apenas para relembrar o que se passou no seu externo, mas especialmente no seu interior, como ele foi de fato, como ele estava de fato. E veja, Jesus era um espírito muito evoluído, mas até mesmo para ele, que hoje, né, está nessa evolução infinitamente superior do que ele estava lá atrás, muito mais do que ele estava lá atrás, a gente precisa entender que é um exercício de dor, de incômodo. Entende? Porque, sabe assim, quando você lembra de uma situação que até que foi boa, mas você pensa: nossa, eu podia ter feito ainda melhor. Então, para você, pode ser que muitas vezes ainda seja um incômodo, mesmo que não seja uma situação negativa necessariamente. O fato de você já estar mais evoluído, o fato de você estar já com a cabeça melhorzinha,
nesse presente, nesse agora, te faz olhar para um passado em que você teve até um bom momento, uma boa reação, uma boa devolutiva com o pessoal, faz você olhar também para aquilo, muitas vezes com um pouco de decepção. Já viveram isso? Eu já vivi isso, de falar, eu podia ter feito melhor, cara. E isso se apresenta, isso é imaturidade, né, gente? Mas isso se apresenta como um ponto de incômodo, de angústia muitas vezes. Saber que hoje você tá melhor e você queria, poxa, eu queria estar com essa cabeça que eu tô hoje lá para fazer melhor lá o que eu não fiz. A gente aqui tá falando de imaturidade. Presta atenção, eu vou jogando algumas coisas aqui, vocês vão assimilando, vão entendendo, vão comentando. Se ficar dúvida, comenta, que eu gravo um outro vídeo a fim de me fazer mais clara, a fim de me fazer mais lúcida para vocês. E vocês também me auxiliam do lado daí, a fim de que vocês também me auxiliem a encontrar mais lucidez e mais clareza nos nossos estudos que fazemos aqui semanalmente. Então, irmãos, irmãs, queridos e queridas, eu escrevi algumas coisinhas aqui, eu vou dar uma lidinha, tá? E a gente vai comentando. Voltar o olhar e a mente para o passado é tornar a residir num período, num espaço-tempo anterior ao seu agora, em emoções e pensamentos e em consciência, em nível de consciência. Isso é fascinante, porque, gente, é claro que existem os padrões de consciência, mas sempre, em todo tempo, a gente está sempre influenciado, a gente está sendo lapidado. E ainda que a gente não consiga apurar, apreender os avanços que a nossa consciência está tendo, nós estamos tendo sim avanços na nossa consciência. Então, olhar para o passado, mesmo que ele tenha sido bom, e observar que a gente poderia ter sido melhor, significa que houve sim um melhoramento, um aperfeiçoamento consciencial em nós. E a gente olha para aquela consciência menos depurada, mesmo que ainda depurada, tá compreendendo? Uma consciência nossa anterior que era boa, mas hoje a nossa consciência está mais apurada. Aí, semana passada, eu lancei o vídeo da escala evolutiva dos espíritos. Aí eu falei, dentro de cada segmento, os espíritos imperfeitos, impuros, os bons espíritos e os espíritos perfeitos, dentro disso existem níveis. Entende? Mesmo que você esteja num bom patamar, há níveis de bom patamar. Os espíritos superiores nos dizem, quando a gente fala da questão do degredo, da questão da transição planetária. Olha só que interessante. A transição planetária é uma coisa que acontece em todos os mundos, em todo o tempo, isso acontece. Então, um planeta que é muito evoluído, que vive em regeneração plena, não, vou pegar uma situação melhor, um planeta ditoso, um mundo já ditoso, vai passar por uma transição planetária para alcançar o estado de um mundo celestial. Existem espíritos que já são muito bons, muito lapidados, muito depurados, que não conseguem alcançar as vibrações necessárias, a evolução necessária para habitar o mundo celestial. Então, ele irá retroceder na escala, não na escala, mas ele irá retroceder no início do mundo ditoso. Aí, pra gente que vive esse inferno que a gente vive aqui, a gente fala, isso nem é nada. Imagina, ele tá num mundo, já fica um mundo feliz, em que o bem é predominante. Existe um mal, mas é um mal que se a gente falar, isso é maldade? Onde? Mas é maldade, não é bom. Mas é tão pouco, é tão... né? É uma predominância do bem, uma predominância quase absoluta do bem. E no mundo celestial só existe o bem, não existe resquício de nenhuma natureza do mal. Então, esse espírito que estava lá brigando, lutando, uma forma de dizer, para adentrar os planos celestiais de vibração e não consegue, esse grupo, aí eles são degradados a retornar para um mundo que está começando no mundo ditoso, ou seja, está saindo de uma regeneração plena para entrar no mundo ditoso. Esse grupo que está entrando no mundo
esse grupo que está voltando a habitar o mundo no início do mundo ditoso, para eles é muito sofrimento. Mesmo que para nós que vivemos no mundo primitivo, né, no mundo de provas e expiações, para quem está no mundo de provas e expiações, o início de um mundo ditoso é o puro suco do céu absoluto. Parece que é a escala melhor, mais evolvida que há. E é claro que não é. É o mundo mais evoluído que há. Mas a gente precisa entender, quanto mais a gente evolui, mais aquele estágio que nós estivemos, por melhor que tivera sido, nos parece pouco e até mesmo ruins muitas das vezes. Jesus ele vive em puro corpo átmico, ele vive em dimensões que a gente nem imagina, ele habita o universo, a gente nem tem noção que tipo de mundo Jesus habita, né? Mas mundos celestiais, maravilhosos, incríveis, maravilhosos. Gente, pro Jesus ir viver no mundo ditoso, para ele é quase uma tortura, entende? Para ele não é bom, por mais que seja maravilhoso, por mais que seja um mundo maravilhoso, é um mundo ditoso, impera, o bem é predominante, mas ainda assim, para ele já não tá legal. Consegue acompanhar? Então é isso, quando a gente volta o olhar, a nossa mente para o passado, a gente torna a residir num período, num espaço de tempo não existe. Passamos a residir num espaço anterior a esse agora, em emoções, em pensamentos, em consciência e até mesmo em evolução, muitas das vezes. E isso para nós pode ser um sofrimento. É claro que voltar o olhar para o passado nem sempre é algo pernicioso. Vai depender muito da constância, da frequência com que a gente estabelece sintonia com esse passado. Porque mesmo que essa sintonia que a gente estabeleça com esse passado seja um passado positivo, de um relacionamento legal, de um período na nossa vida que foi bom, mas se a gente só fica preso ali, também não é bom. Porque tudo no cosmos evolui, tudo caminha. A lei do universo é o movimento. Se eu tô aqui olhando para aquele lá, por melhor que aquele lá tenha sido, eu estou em desgraça, porque a energia não está movimentando. E não importa que tenha sido incrível lá, nada é tão bom, nada é tão maravilhoso quanto o nosso agora. É um exercício que a gente tem que fazer, não é para lapidar a nossa perspectiva, a nossa visão e enxergar o que é. Jesus nos diz, Jesus nos passa uma oração belíssima lá nas últimas cartas, que fala assim, Senhor, que eu possa me tornar verdadeiramente iluminado como é a sua vontade, para que eu possa receber melhor a consciência da sua presença em mim, ao redor de mim. Então veja bem, ele diz, para que eu possa receber melhor. Nós estamos recebendo de maneira consciente ou inconsciente o fluxo de Deus em nós. A gente não consegue fugir disso. Mesmo aqueles que são muito, muito maus, né? Há neles um fluxo de vida que corre, né? Que corre ali, que eles estão corrompendo quando eles alimentam o mal, quando eles querem só fazer o mal, só o que não presta, biriri, biriri, biriri. Chique, bacana, legal. Mas há ali ainda, se a gente observar, um potencial que é puramente divino, que eles estão corrompendo, que eles estão usando para o mal, sim, é verdade, mas o potencial tem uma origem divina. Consegue acompanhar? A gente não consegue fugir de Deus. Mesmo que eu pegue esse potencial e taque na lama, o potencial continua sendo potencial, mal utilizado, mas ainda o potencial. Quando a gente pega uma pessoa que é manipuladora, quando a gente pega uma pessoa que é mentirosa, gente, todo o mal que nós observamos em um ser esconde um potencial crístico divino intenso, muito grande. Só que é um potencial que está em desvirtuamento, que está em puro desequilíbrio. Então, quando a gente observa isso para nós também, até mesmo as nossas imperfeições, até mesmo os nossos defeitos,
escondem ali um potencial de luz, de amor, que quando a gente se ilumina, quando a gente o que? Recebe melhor essa consciência da presença do Pai em nós, até mesmo nesses defeitos, a gente fala, caramba, eu tô com um potencial gigante que eu tô tacando na lama. Jesus mesmo passou por isso, não é? Ele nos diz, poxa, eu percebi que eu nasci com um dom incrível, superlativo, soberbo para o discurso, para a dialética, entendeu? Um dom absurdo que eu tava jogando fora. Eu nasci com um corpo lindo que era para estar muito melhor do que estava, mas eu não dava muita bola para isso, apesar de ser um homem muito belo. Então, é como se tivesse atrofiado um pouco. Totalmente não, mas ficou ali estagnado, sofreu um processo micro de atrofia, mas ainda sofreu, então podia estar melhor. Se ele tivesse desde cedo lapidado muito mais, né? Nossa, era para ter sido ainda melhor que foi, e foi incrível. Então, o que eu tô querendo colocar aqui? O que eu tô querendo colocar aqui? Tornar esse olhar para o passado, mesmo que esse passado seja um bom passado, seja um passado bacana, não é positivo, gente. É bacana a gente olhar. Tem um poema, um texto que fala: o passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. O passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Então, o passado é referência, entende? É lugar de referência e não de permanência. Então, uma coisa é eu ter esse passado como um referencial teórico de ação ou o que quer que seja, e que ele me lance, que ele me projeta lá para frente, para eu ser melhor lá na frente do que eu estou sendo agora. Mas eu não posso me apegar a isso. Eu não posso querer fazer daquele passado, por melhor que eu tenha sido, a minha realidade eterna. Porque existe muito mais para conhecer, porque existem coisas muito mais maravilhosas, muito mais incríveis, e a energia precisa movimentar. A vida, a energia é como a água, como a questão do dinheiro. Parado, gente, parado apodrece, parado dá mosca. É que nem o sangue que corre nas nossas veias. Se o sangue parar de correr, a gente morre. Assim é a energia, assim é o pensamento. Se o pensamento fica estagnado, ele estagna, a gente morre pela segunda e talvez até pela terceira vez. Aí eu tô falando do processo de ovoidização que acontece. O processo de ovoidização, que é um processo que acontece, é um processo de degeneração mental altamente assim avançado em espíritos que se degeneraram tanto, mas tanto na moral, por conta de pensamentos viciados em desequilíbrio, doentios e lá, mas tanto que entraram num processo de um monoideísmo, uma monoideia tão grande, tão intensa, e não rompia com isso, ficou olhando para o passado. Pessoas que ficaram paralisadas no processo de traição. Ai, porque ele me traiu, ela me traiu, eu vou me vingar dele, eu vou me vingar dela. Não tô falando só de relacionamento amoroso, mas de dinheiro, de família. Ai, porque minha mãe me matou, porque meu pai me embebedou, porque não sei o quê. E ficaram presos em processos dessa natureza, e às vezes nem tão sérios como esses, às vezes em coisas até menos intensas, como uma questão de dinheiro. Eu perdi o meu dinheiro, e ficou uma pessoa tão materialista e ficou tão apegada àquilo que quando morre entra num processo de uma monoideia tão grande com aquilo que perdeu, com aquilo que não foi, com aquilo que poderia ter sido, que o desequilíbrio da mente e das emoções desse ser faz com que o seu corpo extrafísico, o seu corpo extrafísico comece a entrar num processo de disjunção molecular tão grande que ele vai o quê? Que ele vai se ovoidizando
e como se que os despojos do seu corpo perispiritual vai caindo no chão e ele cai no chão como uma massa de energia, uma massa mental inferior, totalmente degenerado, totalmente desequilibrado. É chamado também no plano astral inferior, né, no plano astral de maneira geral, como um câncer astral, né? Então eles pegam muitas vezes esses ovoides, ou essas até mesmo as ovas nem tanto, porque elas estão no estágio ainda pior, mas pegam esses ovoides que ainda pensam, mas de maneira fragmentada, não sai daquilo de muito, gente, mas assim, pra você chegar nesse estado, gente, é um processo de degeneração muito profundo, é muito intenso. Olha para você ver. Pensar é transportar a alma, e você transporta a alma não só para o momento, não só para o acontecimento, mas você transporta a alma para a dimensão de origem correspondente com aquele fato, com aquela situação, com aquela música, com aquele filme. Pensar é transportar a alma. E você fica ali atado magneticamente, porque tudo é vibração, tudo é energia, tudo é correspondência, tudo é magnetismo. Pensei e fui. Você estabeleceu sintonia, você é puxado magneticamente para aquela dimensão e você só conseguirá sair daquela dimensão se você conseguir romper com o processo de magnetismo que te ata ali. Você só vai romper com isso se você elevar o seu padrão de vibração. Ou descer, porque se você começar a vibrar ainda mais intensa, ainda pior do que você está pensando, você vai ser puxado para um lugar ainda pior. Tá conseguindo acompanhar? Para você chegar num processo de ovoidização, de degeneração mental, moral, nesse nível, a ponto de você se tornar um mental inferior, se tornar um câncer astral, que infelizmente, muitas das vezes, são utilizados em processos complexos de obsessão. É triste mesmo, gente, precisa de muito, muito, só que é mais profundo do que tudo isso ainda que a gente está falando. Vai acompanhando. Pensar é transportar a alma, gente, coloca isso na cabeça. Pensar é transportar a alma, não só estabelecer sintonia, né, com as emoções e com os pensamentos, mas com as dimensões correspondentes, dimensões no plural, dimensões correspondentes, correlatas, afins àquela emoção ali. Você experimenta mais uma vez o que foi. Não só em pensamento, não só em emoção, não só em vibração, mas em consciência. Você experimenta novamente o que foi. Mesmo o que você está pensando seja algo bom. Hoje você está melhor, ou deveria estar, do que você já foi. Mesmo que seja incrível. Uma coisa é você lembrar, né? Não tô falando que você não pode lembrar, não é isso. Eu tô falando, são desses processos perniciosos de pessoas que ficam estagnadas na vida, porque mentalizam com muito fervor, com muita intensidade, períodos da sua vida que foram bons ou ruins e não consegue sair disso. Não consegue romper com isso. E aí a vida fica parada, fica estagnada e já tá treinando em vida para virar ovoide quando morrer. Porque a pessoa já está num processo de monoideísmo, num processo de auto-obsessão totalmente, gente, complicado. Muito complicado. Um processo de auto-obsessão. Entrar em processos de monoideísmo é entrar em processos de auto-obsessão. Muitas pessoas que estão assim, depressivas, não só, claro que depressão não é só isso, mas muitas pessoas que entram em processo de depressão, de ansiedade, de síndrome de pânico e, nossa, inúmeras outras doenças piores até do que essas, é porque já estão experimentando em vida o processo de monoideísmo e só não se degenera a ponto de manifestar no físico o processo de disjunção molecular e cair uma massa mental na frente de todo mundo, porque a carne segura. Então, esse corpo, bendito seja esse corpo, né? Apesar de ser tudo aquilo que a gente sabe desse corpo maravilhosinho,
Apesar de tudo isso, é o corpo, é o magnetismo do corpo, é a tecnologia, aquela coisa toda que envolve o corpo, que segura e que impede o espírito de se degenerar a tal ponto da gente ver o corpo físico se convertendo no mental. Só que a pessoa já está nesse processo totalmente adoecedor, totalmente problemático. Vocês já conversaram com pessoas? Já conversaram com pessoas que eram tão doentes mentalmente, mas tão doentes mentalmente, que elas não conseguiam pensar em outra coisa? Sabe, uma sogra, um sogro que tem aversão à nora ou ao genro e só fala mal da pessoa, e só fala mal da pessoa. E não importa, às vezes a pessoa até já terminou e continua falando mal da pessoa. Uma mãe, um pai, um primo, uma prima. Eu já conheço uma pessoa assim, né, que vive isso, né, que vive isso, uma pessoa maravilhosa, querida, mas já está ensaiando o seu pós-morte, é o que me parece, claro, né, uma coisa é a minha impressão, a gente nunca sabe. Deus é muito maravilhoso, tomara que não aconteça, mas o que me parece é que a pessoa já está ensaiando o seu processo de degeneração mental, porque o seu processo de degeneração mental já está em curso. O perispírito dessa pessoa, eu não tenho a visão aberta, mas assim, 1 mais 1 é 2, eu tenho para mim que deve ser uma coisa muito dolorosa e muito triste de se olhar, né? E se não é, tem uma possibilidade grande de se tornar após o desencarne, né? Porque a gente, você não começa, quer dizer, tem casos e casos. Existem espíritos que desencarnam e aí quando desencarnam desencarnados, descobre que era traído, descobre que foi roubado, descobre um monte de coisa e aí começa a entrar nesse processo de se tornar um espírito vingador. Olha para você ver, gente, o processo de monodeísmo é atrelado a muitas coisas. A vingança, a ciúmes, a possessividade, ao materialismo. Há muitas coisas levam ao monoideísmo, ao orgulho, à glória. Falava mais cedo com a minha mãe sobre esse fragmento do texto e ela relatou para mim uma história de agora nem sei se era ficção, se era realidade, mas eu acho que era realidade. Mas vamos usar o exemplo de um rapaz que era um espírito, que foi um grande artista plástico, então ele fez um quadro, fez vários quadros, várias obras, mas teve um quadro dele que foi o maior sucesso dele, o apogeu dele na Terra. E quando esse espírito desencarnou, ele ficou atado àquela obra, porque ele tinha um apreço tão grande, ele tinha uma vaidade tão extrema por aquela obra que foi reconhecida e que o elevou frente à sociedade, né, ao status quo, ao status imenso que ele sempre buscou, que ele sempre almejou, que quando desencarnado ele não conseguiu se desvencilhar daquilo, porque aquele momento glorioso para ele se tornou o momento mais vibrante da sua existência. Ele queria morrer, ele queria congelar naquele momento, né? E ele congelou. Então os espíritos superiores não conseguiram resgatá-lo porque ele estava preso. Onde a obra ele ia atrás ali, recebeu os louros e as glórias da obra. Até que a obra foi transportada de um lugar a outro dentro de um navio. O navio aconteceu uma coisa, afundou e a obra foi para o fundo do mar. E aí foi nesse instante que os espíritos superiores conseguiram resgatar aquele espírito, porque ele não queria se desvencilhar da obra. Isso a gente está falando de um processo de materialismo vinculado a um forte processo de ego, de orgulho, de vaidade, de soberba. Gente, reparem como as paixões, como os vícios nos adoecem, nos cegam, nos paralisa a tal ponto da gente achar que um momento como esse, claro que é legal, bacana, você fez uma obra, foi benquista, foi legal, mas gente, frente ao universo, frente à eternidade, frente a Deus, é absolutamente significante. É absolutamente significante. Para a gente querer perder a nossa alma por conta de fama, por conta de sucesso, por conta de like, de views, de reação disso, reação daquilo, TikTok, Kawaii, essas porcarias todas, entende? É muito pouco. Então é necessário a gente refletir se vale a pena.
né? Se vale a pena a gente transportar a nossa alma frequentemente a momentos, transportar a nossa alma para dimensões que vibram assim tão baixo. É necessário a gente refletir se compensa, entende? Frente ao universo, frente à eternidade da vida, frente à magnitude da existência, que é a própria magnitude, é um soprinho, um rabisquinho da magnitude do próprio Criador de tudo, da magnitude de nós mesmos, entende? Então, a gente precisa refletir um pouco sobre os nossos pensamentos e sobre para onde frequentemente nós levamos a nossa alma. Sabe por quê, gente? Porque a gente não apenas lembra, a gente novamente experimenta aquela pessoa, aquele ser. E, gente, tenham no coração de vocês, a gente tem que sim aceitar onde a gente está, aceitar a nossa realidade, isso é verdade. Aqui a gente está falando de um processo que até é um pouco paradoxal. A gente tem que aceitar quem a gente está, mas sabendo quem a gente é e sabendo que a gente é infinitamente um ser que infinitamente se lapidará, infinitamente estará no processo de autolapidação, autoaperfeiçoamento. Isso é infinitamente. Então você tem que aceitar onde você está? Sim. Aceitar onde você está, sabendo que é momentâneo, sabendo que é efêmero. Entende? Mesmo que você fique milhões de anos nesse período da sua vida. O que é milhões de anos frente à eternidade? Não é nada, é um sopro no tempo. Então não é coisa nenhuma, apesar de ainda ser milhões e milhões de anos. Vocês estão conseguindo assimilar mais ou menos? Eu faço votos que sim. Sigamos. Dentro disso, desligar o nosso pensamento é cessar as divisões e subdivisões da consciência que ocorrem a todo tempo. Como assim? Pensar não é transportar a alma? A gente não vive numa sociedade totalmente desconectada de si, que está presa em vários momentos da vida, não só nessa existência, como em outras existências também? É só você observar as pessoas. Pensando em dinheiro, pensando em sexo, pensando na comida, pensando na roupa, pensando na escassez, pensando no luxo, pensando em várias coisas, mentes subdivididas, mentes fragmentadas, portanto enfraquecidas, portanto adoecidas, uma sociedade, por assim dizer também, fragmentada, difusa, enfraquecida e adoecida, mentes separadas de si mesmas, mentes que não são uma unidade, um inteiro há muito tempo, uma sociedade que está também difusa e desequilibrada e rompida há muito tempo. E estamos observando, experimentando os reflexos dessa fragmentação, desse processo de adoecimento, coisas que nós estamos observando no nosso cotidiano, nas catástrofes naturais, que no natural não tem nada, nas catástrofes mentais, será que a gente pode colocar assim? Que a gente está observando, que a gente observa. Então a gente está começando a vislumbrar os efeitos desse rompimento interior que parte primeiro na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa consciência. Se pensar é transportar a alma e a mente está dividida em vários locais por aí, em vários momentos temporais por aí, em vários espaços, vamos colocar assim, porque tempo não existe, em vários espaços, vou colocar espaço temporal, em vários espaços temporais por aí, a nossa alma também está dividida, por assim dizer. Consegue acompanhar? Gente, o espírito, disse, não se subdivide, mas os nossos espíritos, por assim dizer, estão subdivididos, porque as nossas mentes estão subdivididas, estão fragmentadas.
Então, tem um canal que eu aprecio muito, né? Já eu devo ter falado, eu sempre indico aqui, e eu acho que pode ser positivo para muitos de vocês consumir o conteúdo de lá, que é espiritualidade na prática. Eles eles têm uma movimentação intensa falando desse processo de fragmentação da consciência, de fragmentação do ser, da questão dos fractais de alma, né? E aí, não falando necessariamente de um espírito que foi criado de outro espírito, mas falando dessas personalidades que nós temos que ficaram perdidas em períodos no espaço-tempo, nessa existência e em outras existências. Muito do que a gente vive hoje nem sempre é referente a essa existência. Muito do que a gente vive hoje, de dor, de angústia, é ainda reflexo, é ainda efeito de uma causa que se iniciou numa existência de 20, 50, 30, 500 existências atrás. Então, meus amigos, meus irmãos, meus queridos e minhas queridas, isso é mais sério do que parece. Desligar a mente, meditar, entrar num processo de consonância, de harmonia, de convergência mental, espiritual, emocional e física, é entrar num processo de integração consigo mesmo, verdadeira integração. Estamos vivendo um período em que a esmagadora maioria da humanidade está absolutamente fragmentada, absolutamente dividida. A alma está absolutamente repartida, perdida em momentos, em espaços, tempos aleatórios. Então, na espiritualidade na prática, tem um espírito, não vou lembrar quem, fala: vocês estão passando por uns períodos na vida de vocês aí, em que vocês estão passando uma série de dificuldades e vocês estão carregando nas costas de vocês toda a solução para o problema atual. O que o Espírito quis dizer para nós? Ele quis dizer que quando a gente fica preso num espaço-tempo, quando a gente fica preso, quando o nosso pensamento vai, nossa alma se transporta junto e fica paralisado ali, né, num processo de contemplação da dor ou de contemplação da glória, seja como for, mas fica preso, fica estagnado e o fluxo da vida paralisa naquele período, naquela personalidade, naquelas virtudes e até mesmo naqueles defeitos. Porque se a vida corre, o defeito pode ser depurado e melhorado e deixar de ser um defeito. Mas quando o fluxo da vida paralisou no defeito, continuou sendo um defeito, não houve melhora. Então, tá ali apodrecendo, né? O fluxo da vida tá preso, paralisado naquele espaço-tempo, naquela personalidade. Ele nos diz, todo o potencial atrelado àquela personalidade decorrente do tempo, do espaço e um monte de outras coisas onde você encarnou naquele período, você hoje está sofrendo os efeitos daquela paralisação, daquela paralisia, daquela estagnação. Então, os espíritos nos dizem: medita, olha para as suas situações, pergunte, questione como você chegou nessa situação, por que você está passando por isso. No momento oportuno te será dado lembrar, te será dado relembrar o porquê daquilo. Só que é um processo de relembrar, não pernicioso como esse que nós estamos falando. É um processo de relembrar que virá a relembrar por um processo de resignação daquilo lá. Vai resignificar aquela memória e aí o fluxo da vida volta a correr e todo aquele potencial atrelado, atado àquela personalidade ou àquela memória em que você paralisou e você não paralisou sozinho, você paralisou todo o potencial, todas as virtudes ali juntas, né? E ficou ali olhando para aquela dor ou ficou olhando ali, saudando aquele momento glorioso que insignificante frente ao universo, não importa o quão glorioso ele possa ser ou tenha sido. Quando você olha para aquilo e reprocessa, se reconecta com aquilo para entender e ama, abraça, tá tudo certo, luz e glória, glória e luz, e o fluxo da vida volta a correr
volta a correr no seu espírito, na sua alma, na sua mente. Aquele fractal, aquele pedacinho seu volta a incorporar na sua alma. Então a sua alma que está multidividida vai aos poucos sendo integrada no eixo, no coração, na origem do seu ser, até que voltaremos a ser todos seres inteiros. Os espíritos têm nos dito: vocês estão criando o tempo inteiro uma série incomensurável de linhas temporais. Tem muitas formas de você entender isso. Eu estou aqui dividindo o que eu estou alcançando. Mas vocês, por favor, Michele, é por aí? Não, não é. Vamos compreender, porque a gente está aqui para aprender junto, gente. Eu não sei tudo, né? Muito pelo contrário, né? E tenho muitas dúvidas. Então, eu gosto de trazer também, conversar com vocês, para a gente trocar, para a gente assimilar junto e crescermos juntos. É sincero do meu coração. Então, meus alcances, né, nos trazem? Meus amigos, meus irmãos, meus amados, meus queridos. Os espíritos nos dizem: vocês estão o tempo inteiro criando linhas temporais que a gente está trabalhando arduamente do lado daqui, do lado de lá da linha existencial, para cortar. Não é mais tempo da gente ficar preso em linhas, em momentos temporais. Os espíritos estão falando: gente, pelo amor de Deus, meus irmãos, vai fazer uma meditação. Aí não sei meditar, medita do jeito que dá. Porque no exercício, na constância e na persistência, vai chegar um momento que as confusões e os barulhos que acontecem aqui vão cessar também. E o que está lá dentro poderá emergir para melhor te assistir, para melhor te curar. Você vai se conectar com todo o seu potencial divino. Não é do dia para a noite. Pode ser que de imediato você consiga já entrar num processo verdadeiro de meditação. Pode ser que só daqui a 2, 3, 5 anos, meditando todos os dias. Isso vai depender da confusão da sua mente, da confusão do seu coração e da permissão que você dá e que você atribui, que você concede a si mesmo, ao seu espírito e à fonte criadora agir. Quanto mais você permite, mais fácil é. Quanto mais resistente você é ao processo de integração e de conexão, mais difícil será. E aí pode ser que você fique 1 ano, 2 anos, 3 anos meditando e não saia da mesma situação, porque falta também permissão. Nem sempre, claro que tem a confusão da mente, tem o processo de silenciar, mas você tem que permitir. E muitas das vezes a gente não permite o silêncio, não é porque é difícil entrar no processo de silêncio, é porque a gente tem um medo, um receio muito grande do que vai emergir desse silêncio. Porque quando você silencia, você expande os seus ouvidos extrafísicos e físicos e tudo mais, interiores, para escutar a realidade do que está aí dentro do seu coração e da sua mente. Você consegue finalmente escutar o que verdadeiramente está se passando no seu interior. E muitos não querem saber, porque muitos já sabem. E porque sabem, não querem saber. E aí ficam: não quero saber, porque... E aí fica se autoimpondo um processo de confusão mental, um processo de loucura mesmo mental, para não entrar no processo de silêncio, porque teme os ecos do silêncio, teme as vozes do silêncio, teme as vozes da própria cabeça, teme as vozes do próprio coração. Mas os espíritos nos dizem: não tema, não é necessário temer. Vamos assumir as responsabilidades daquilo que é nosso, mas o que verdadeiramente é seu? Porque muitas das vezes o que a gente acredita que é nosso, nem nosso é. Muitas das vezes a gente vai descobrir no processo de silêncio que muitas das mentalidades, muitos dos pensamentos e dos processos que a gente vem alimentado e falado e repetido para nós diariamente, nem nosso é. É soprado por seres invisíveis que querem a nossa ruína espiritual. Muito é nosso, mas muito não é. Muito não é nem de obsessor. Muito são os ecos e são as vozes do nosso
do nosso entorno. Muito do que a gente escuta, que a gente acha que é nosso, nem nosso é. A gente está captando aquilo do outro, porque a gente é sensível sem saber que é sensível, e aí a gente captura o pensamento que é do outro, a gente acha que é nosso. Como a gente também está adoecido, muitas das vezes a gente acaba estabelecendo sintonia com pensamentos e sentimentos que não são nossos. Só que é aquilo que eu já falei, não é seu, porém é seu. Não é seu, porém é seu. Porque se você verdadeiramente está liberto de determinadas paixões, de determinados vícios, não faz sentido você se conectar. Mas pode acontecer sim, entende? O que eu tô querendo dizer é, claro, muitas das coisas verdadeiramente, de fato, não é seu. Mas se você ainda é um canal que está fortemente sujeito a essas influências, é porque tem um motivo. É porque ainda você precisa se fortalecer mais. É porque você precisa entrar num processo de comunhão superior, maior com a fonte criadora, tá? Vamos mais um pouco. E olha só, Jesus nos diz: fixei completamente os meus pensamentos em tudo o que eu havia aprendido. E se meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente me voltava para o Pai, para receber inspiração e determinação para superá-los. Desta forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Vocês escutaram? Vou repetir. Desta forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Desta forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Meus irmãos, até mesmo Jesus, que era Jesus, por muitos momentos, por muitas vezes, precisou voltar o pensamento a Deus, para ele se reconectar com a realidade da existência, que é de puro amor, pura abundância, pura glória, pura luz, puro tudo de bom. Porque ele estava em grande desvantagem aqui na Terra, porque ele estava encarnado. Ele estava fortemente encarnado. E mesmo que ele tinha uma mediunidade estrondosa, tudo, fora do corpo é muito mais intenso. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte: até mesmo ele, nessa terra, gente, nesse mundo que acontece tudo que não devia, ou quase tudo que não devia, até mesmo ele precisou constantemente se reconectar. E ele se reconectava por meio da meditação constante, por meio do tempo inteiro meditando, o tempo inteiro falando: Senhor, Senhor, meu Deus, meu Pai, minha glória, minha luz. Ele não falava assim, gente. Eu tô falando. O tempo inteiro se reconectando com o Pai, o tempo inteiro, constantemente. E quando ele ia aos montes orar e meditar, é claro que ele não meditava só naquelas ocasiões, mas o tempo inteiro, mas naquelas ocasiões ele também tinha esse processo, né? Mas enfim, de ir lá e tal, entrar nesse processo. Mas assim, religioso, é forma de dizer, né? Não era religioso, mas esse processo de, não, vou lá no monte tirar um tempo para mim, ficar eu comigo. Então assim, o que eu tô querendo, que eu tô querendo dizer? Não. Veja bem, gente. Veja bem. O reino de Deus está em toda parte. Pensar é transportar a nossa alma. É natural que num mundo como esse, onde a atmosfera psíquica, emocional é totalmente daninha, aquela coisa que a gente tá careca de saber. É natural a gente o tempo inteiro ter a mente submetida a fortes testes, sabe? Ou processos obsessivos, não que você vai passar por isso, mas a tentativa de te obsediar, a tentativa de baixar a sua vibração, a tentativa de te colocar numa situação inferior na consciência, na moralidade, né? Passar o tempo inteiro por esse processo, entende? Mas o reino de Deus está em toda parte. Para alcançá-lo, basta pensar.
Jesus nos diz, quando eu percebia que os meus pensamentos, portanto a minha alma, se perdia nas minhas antigas formas de pensar, aí vamos alcançar, vamos além, nas minhas antigas formas de pensar, se estabelecia a sintonia novamente com aquelas dimensões, com aqueles fluxos de energia, com aquele magnetismo adoecedor, egóico, violento, e biriri, bororó, bururu, quando a minha alma novamente se voltava para aquilo e ficava em vias de se prender aquilo pelo magnetismo das dimensões, pelo magnetismo das energias que são o que são porque são, e a gente também tem o nosso magnetismo, então tudo é sintonia e magnetismo e vibração. Quando eu estava em vias de estabelecer sintonia, ou quando eu estabelecia sintonia, mas estava em vias de ficar fixado naquilo, quando ele percebia que ele escorreguei aqui, rapidamente ele voltava o olhar para o Pai, para a fonte, e o fluxo de vida do Pai cessava o fluxo da ilusão da matéria. Porque o magnetismo do amor, o magnetismo do Pai é muito mais forte. Porque é o magnetismo da verdade. É isso que a gente tem que ter em mente. Aí vocês vão dizer, poxa, Michele, legal, mas caramba, tô aqui, tô tentando toda vez. Gente, se você tá tanto tempo vivendo na mentira, é claro que vai haver resistência. Existe magnetismo ali também, é uma fonte de energia, é uma vida. Uma vida ilusória, mentirosa, mas ainda é uma vida. Estabelece sintonia, tem o magnetismo, tem a sua força, porque também tem a questão dos nossos interesses, os nossos prazeres com aquilo que é desse mundo, com a comida, entende? Com os hábitos, sabe? E a gente o tempo inteiro tem que estar lembrando que não, eu preciso elevar, eu preciso subir, eu não posso achar que isso é normal. O tempo inteiro, às vezes é um saco, às vezes você cansa, às vezes você não quer, às vezes você tá de saco cheio. É natural. Só que é aquilo, é natural, só que você tem que saber o que você quer pra sua vida. Você tem que saber o quanto mais de tempo você quer levar nessa agonia. Então, é mais fácil compreender que você vai morrer lá para os 80, 90 anos e que frente à eternidade, 40, 50, 60 anos não é nada e passa assim. É mais fácil você alcançar, buscar entender isso e que parece que é muito, mas é pouco, e se esforçar o máximo que der, mesmo escorregando no tomate. Mesmo escorregando no tomate, não tem problema nenhum, entendeu? Mas volte o pensamento para o Pai, volte a olhar para a fonte, volte a olhar para a realidade da existência, de abundância, de amor. Tenha em mente que tudo que é contrário ao Pai é desgraça, é morte, é ruína. Isso deve ser força o suficiente para te animar. Pelo menos deveria ser. Mas, irmãos, não se constranjam. Quando os meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas de pensar, nas minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente eu me voltava para o Pai, para receber a inspiração e a determinação. Inspiração e determinação para superá-los. Não dá para vencer esse mundo, gente, distante do Pai. Não dá para vencer esse mundo distante do Pai. Não dá. Porque tudo nos leva a Ele. Tudo é Ele, de maneira consciente ou inconsciente. O ateu que vence esse mundo, que é ateu no pensamento, mas na conduta é puramente cristão, verdadeiramente cristão, e não isso que fizeram do cristianismo, ele está totalmente entregue e conectado com o fluxo de consciência divina. Ele é ateu, mas tudo nele demonstra o contrário. Né, aqueles ateus mais conscientes e tal, enfim, tem muitos motivos para isso acontecer, eu não vou me estender aqui agora, mas nem sempre um espírito que é ateu, né, um espírito não, uma personalidade que é até
verdadeiramente o é. Às vezes o espírito é um espírito de altíssima envergadura, mas vem com essa situação por um processo de programação encarnatória, tá? Então isso pode acontecer também. Tem muita coisa no universo, né? Tem muita coisa no universo, por isso que os espíritos o tempo inteiro nos incomodam, né? Vamos, meu filho, vamos! A gente tem uma postura um pouco melhor, porque menos ortodoxa, menos julgadora, menos preconceituosa, porque no fundo a gente não sabe de coisa nenhuma. A verdade é essa. Essa é a verdade das coisas. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu vou ler um pedacinho do que eu tinha escrito sobre isso, de voltar os pensamentos para o Pai. Meus irmãos, voltar os pensamentos para o Pai, ou seja, para a consciência universal, rompe com o processo fortemente emocional e, portanto, ilusório em que outrora a alma houvera caído. Fixar os pensamentos no aprendizado é fixá-los no fluxo energético correspondente e, portanto, na realidade dimensional e consciencial que os originou e de onde estes pensamentos são provenientes. Quando você estuda um conteúdo evangélico, né, verdadeiramente evangélico, não que fizeram desse termo, mas o que verdadeiramente esse termo é, evangélico, cristão, verdadeiramente cristão, e não o que fizeram desse termo, você estabelece sintonia e conexão com as energias e com as dimensões e com as consciências, isso é profundo, com as consciências correspondentes, atreladas, relacionadas e correlatas a esse ensinamento. Porque tudo é consciência dentro de consciência, estabelecendo conexão com outras consciências, depurando outras consciências, alargando outras consciências. Então, uma consciência adentra a sua consciência, expande a sua consciência e vai embora. E vem uma outra consciência, expande mais a sua consciência e às vezes fica. E vem uma outra consciência e fica com a sua consciência e alarga essa consciência e vai embora. E por aí vai. E você em si mesmo é uma consciência proveniente de outras consciências, carregando os DNAs energéticos de todas as consciências que te originaram. Temos em nós, no nosso espírito, o registro de todas as almas, de todos os espíritos, de todas as consciências cósmicas que corroboraram direta e indiretamente para o nosso processo de criação, de existência, porque toda consciência originária de outra consciência, que originária de outra consciência, blá, blá, blá. E Deus está no meio e dentro de tudo isso. E isso é maravilhoso. Então, um pensamento é uma consciência. Um pensamento é proveniente de uma dimensão. Pode ser em si mesmo uma dimensão também. Te leva para uma dimensão. Consegue assimilar? Irmãos, é claro que a gente esbarra também nas minhas limitações pessoais, intelectuais, morais, é claro que sim. E a gente também esbarra do comunicador, né, eu digo. Mas a gente também esbarra, meus irmãos, numa questão que já foi dito, já foi falado e será muitas vezes mais relembrado por aqui, nas limitações da nossa linguagem, nas imperfeições, na limitação e nas imperfeições da nossa linguagem. Quando a gente fala das imperfeições da linguagem, a gente fala de palavras que são atribuídas a determinadas ideias, a determinados pensamentos de maneira errônea, mas convencionou-se utilizá-las. Então isso complica, porque às vezes as palavras que a gente utiliza para traduzir um pensamento, ela corresponde muito mais a um outro pensamento do que aquele lá. E a gente fica assim, numa situação com a comunicação. Mas vamos simplificar tudo, gente. Vamos simplificar ao máximo aqui, já me encaminhando para o final. Pensar é transportar a nossa alma, tá? A gente pensou, a gente sentiu, a gente fez.
A gente pensou, a gente sentiu, a gente foi, a gente está em sintonia e em conexão, não só com os seres, mas com as dimensões, com as energias, com os fluxos energéticos de vida ou de morte, correspondentes, correlatos àquela energia, fruto daquele pensar, daquele sentir que nasce em nós ou que nasce ou que é proferido por outros também. Então a gente precisa vigiar ao máximo que a gente conseguir os nossos pensamentos, porque pensar é transportar a alma. É necessário a gente vigiar também essa questão do nosso pensamento, dos nossos pensamentos repartidos, das nossas almas subdivididas em momentos temporais inúmeros. Então estamos com a nossa alma fragmentada em milhões, milhares de pedacinhos. E a gente carrega nas nossas costas todo o potencial de cura no nosso corpo, na nossa mente, no nosso tudo, nesses fractais nossos, nessas partes nossas espalhadas, presas na contemplação da dor ou da glória de outro tempo e que paralisou porque acha que aquilo é tudo que há. Porque se eu vivo um momento glorioso e eu fico estagnado naquele momento glorioso, é porque no meu íntimo eu acredito que aquilo é tudo que há, que aquilo é o ápice do que há. E isso é de uma ignorância e de um equívoco brutal. Não importa o quão glorioso possa ter sido o seu momento, por mais lindo, por mais maravilhoso, saiba, você é filho, você é fruto do maior amor que há, que houve e que houverá, que é o do próprio Deus vivo. Fruto daquele que é criador das coisas mais maravilhosas, mais vivas e mais incríveis que há, e sempre haverá coisas maiores e melhores para você conhecer, para você viver, para você experimentar e para você manifestar. Então vocês que estão presos em momentos de glória, sabe, isso acontece muito com relacionamento, né? Porque foi tão bom que a gente viveu, que foi tão maravilhoso. Meu amor, tem coisas melhores para você viver. Tem uma vida inteira te esperando. E você aí no monoideísmo, fixado, preso numa ideia de uma glória ilusória, sabe? Porque não é como a gente enxerga. Entende? Pra cá, pra Terra, pode ter sido mesmo glorioso, mas será que pro universo foi pelo menos interessante? Entende? Pra Terra foi glorioso, mas será que pro universo chegou a ser interessante? Ou será que ficou no insignificante? É isso que a gente tem que buscar. Realizações verdadeiramente grandes, sabendo que toda a glória desse grande que a gente possa exercer, executar, é antes o Pai. Porque tudo que a gente manifesta de bom nem nosso é, nada é nosso. A nossa alma mesmo nem nos pertence. É claro que tem o nosso processo de estudo e tudo mais, e quanto mais a gente faz, mais o Pai nos coloca, mais o Pai nos dá, lá. É verdade. Mas é Ele agindo através de nós. Tudo de maravilhoso, até mesmo esse empenho, é Ele também atuando através de nós, porque quando Ele vê que a gente quer, mais Ele atiça em nós a vontade de querer. Quanto mais Ele vê que a gente está caminhando, mais Ele atiça em nós a vontade de caminhar. Não dá para fugir do que o Pai é. Não dá para fugir do que Ele é, que é maravilhoso, que é incrível. E tem tantas coisas superiores, tem tantas coisas maiores que Ele anseia nos mostrar, que Ele anseia nos dividir, e a gente fica preso e atado ao passado X, a pessoa fulana, e a lembrança H, e nananã, e dividido, e todo mundo fragmentado, e todo um potencial divino preso na contemplação da dor, preso na contemplação da glória ilusória, e a gente não caminha. E aí os espíritos superiores nos dizem: vocês estão carregando o potencial da
cura da dificuldade que vocês estão passando nas costas de vocês. Ou seja, olha para aquilo voltar a fluir e você voltar a integrar no seu coração, em você, na sua mente, na sua consciência, o que sempre foi seu e que está preso naquele passado. Então também não deixa de ser um convite, ou melhor, é um convite para a ousadia de olhar para essas situações que podem ser muito dolorosas, e é claro, cada um tem seu limite, cada um tem seu processo, a gente tem que entender, entendeu? Só que a gente não caminha sozinho. Quanto mais rápido você perceber, eu não caminho sozinho, o Pai caminha comigo, o Pai fala comigo, o Pai está em mim, eu estou no Pai, eu estou no Jesus, Jesus está em mim, está todo mundo dentro de todo mundo, tudo naquela coisa toda. E você percebe que você é o infinito inteiro, e o infinito é tudo que não foi conhecido, é todo desconhecido. Aqui pra gente, né? A definição que a gente tem aqui, mas claro que não é bem isso, né? Mas todo desconhecido, infinito, a gente percebe que a gente não tá só. Mesmo que pareça, mesmo que a gente se sinta, e é complicado também não se sentir assim num mundo onde muitos de nós estão totalmente distantes da nossa realidade, da nossa origem, do nosso povo. Mas é o que é, gente. Tem que aceitar. Tem que aceitar que você está distante, mas você está mais perto do que parece. Porque o reino do Pai está em toda parte. Para acessá-lo, basta pensar. Para acessá-lo, basta pensar. Vamos vigiar com mais profundidade os nossos pensamentos, vamos vigiar com mais intensidade as nossas emoções. Porque entendendo isso, a gente começa a perceber a gravidade do pensamento, como é sério, como é algo muito mais complexo do que parece, de como a mente é algo fascinante, como é algo que nos prende, nos fixa. A gente fica, meu Deus, como assim? Como pode ser desse jeito? Como não é do outro jeito? Como a mente pode se perder e se prender, mas eu posso resgatar aquilo e me tornar um super-humano? É uma forma de dizer, me tornar íntegro. Estar inteiro com todas as minhas partes, com toda a minha luz, com toda a minha sombra em equilíbrio, todos em harmonia, em convergência, todo o potencial agora manifestado, não apenas em estágio potencial, mas um potencial já manifesto, auxiliando todo um progresso da humanidade, todo o meu próprio progresso. Irmãos, eu vou voltar a falar desse fragmento mais vezes, muitas mais vezes, porque isso aqui explica muita coisa. E isso aqui, se verdadeiramente compreendido, se verdadeiramente assimilado, se verdadeiramente entendido, cura e liberta de muitas coisas. O que é o pensamento? O que é o pensar? O que é o sentir? O que é a conexão? O que é se conectar verdadeiramente? O que é? O que é tudo isso? Em verdade, o que é? Então, Jesus desceu em consciência, passou por aquele processo de incômodozinho, que não deixa de incomodar, por conta desse processo que a gente falou, né? Mesmo que seja maravilhoso, mas para quem, né, é doloroso e ele viveu uma história aqui babadeira, mesmo que ele passasse por isso de novo com todo o amor e todo o coração, né? Não deixa de ainda ter as suas questõezinhas, mas valeu a pena, né? Valeu a pena, está valendo a pena, mas poderia estar valendo mais se a gente entendesse tudo isso, se a gente fosse menos resistente e alcançasse, compreendesse, mas aceitasse verdadeiramente que a gente precisa de Deus, que não dá para seguir sem Ele.
Ainda mais nesse mundo que a gente está em grandíssima desvantagem, sabe? Física, mental, emocional. A gente tá cego, surdo, mudo e burro. Entende? Quanto mais rápido se entender isso, gente, mais fácil a gente caminhará. Aceita e volte rapidamente os pensamentos para o Pai. Porque voltar os pensamentos para o Pai é se conectar com a consciência do Pai. Aí é que é o pulo do gato. É se conectar com o pensar e com o sentir dele. E nesse mundo não dá para se distanciar disso, nem nos outros, piorou nos outros. Então, vamos entender isso, vamos aceitar isso. Gente, gente, é na nossa fraqueza que a gente se faz grande. É no reconhecimento da nossa insignificância cósmica que a gente se faz parte do todo e, portanto, grandes. Porque grande é só o Pai. Mas no todo e no inteiro, aí nos fazemos gigantes. E é o que os irmãos vêm nos dizendo e falando. Eu não sei quem está no teu corpo, eu não sei quem está no controle de você. Porque você não é. Quem está aí quando você não está? Quem está tomando conta quando você não está? Quem está tomando conta quando você não está? É uma provocação um pouco, dá uma certa atormentadinha. Quem está tomando conta da sua existência, do seu ser, do seu espírito, do seu coração, da sua mente, dos seus pensamentos, portanto, da sua alma, quando você não está? Quem, meus irmãos? Reflitam, leiam as cartas de Cristo. Essa daqui é a carta 2, início da carta 2. Leiam as cartas de Cristo e se questionem. Quando eu não estou no controle dos meus pensamentos, das minhas emoções, quem é que está? Porque entender isso e tomar posse do lugar que é seu, no seu ser mesmo, vai fazer muita coisa negativa regredir e emergir do seio da consciência coletiva universal e não egóica, universal. Grandes maravilhas e grandes transformações. E é isso que a gente tem que pensar. Então cuida disso, de ficar nesse passado. Vamos caminhar. Vamos deixar a energia fluir. Vamos deixar a energia da mente movimentar. Vamos deixar a energia movimentar. Porque água parada dá dengue, sangue parado é morte e vida parada não é vida. Tá bem? É isso. Muitíssimo obrigada e até o próximo vídeo.